várias afirmações a respeito da capacidade térmica de um corpo e assinale a alternativa correta. Vamos escrever então aqui a nossa fórmula de capacidade térmica é igual à variação de calor, a quantidade de calor dividido pela minha variação de temperatura. Mas também podemos pensar, como vimos anteriormente em outro exercício, que calor específico com C minúsculo é igual à quantidade de calor com C maiúsculo dividido pela massa. Logo, sabemos que o nosso C maiúsculo, que é a quantidade de calor, é igual ao nosso C minúsculo, calor específico, vezes a massa. Realizamos isso em um exercício um pouco anterior a este. Então, temos essas duas fórmulas aqui que representam o nosso C maiúsculo. Vou até colocar aqui uma coloração vermelha para entendermos que se trata do mesmo C e que ele está maiúsculo em comparação ao outro C ali, que está minúsculo, que é um C um pouco menor. Pronto. Vamos ler as alternativas que se seguem. A capacidade térmica é determinada pela razão entre a variação de temperatura de um corpo e a quantidade de calor que ela recebe. Vamos interpretar os termos. Razão seria uma divisão. Vou até colocar aqui. Razão. Legal, nós temos aqui sim uma divisão. Não, vou até fazer o seguinte. Temos aqui uma razão, uma divisão. Porém, essa nossa divisão, nós não podemos considerar que ela é entre a temperatura e a quantidade de calor, e sim entre a quantidade de calor e a temperatura. Então, é bom prestarmos atenção na ordem em que estão os termos. A capacidade térmica pode ser determinada pelo produto. Quando falamos em produto, vou marcar aqui embaixo, é uma multiplicação. Então, entre o produto da massa pelo calor específico. O produto da massa pelo calor específico é o que temos aqui. Vamos só analisar as últimas alternativas. A unidade de medida de capacidade térmica, de acordo com o Sistema Internacional de Medidas, é caloria por grau Celsius. Como vimos nos exercícios anteriores, sim, a nossa unidade de medida. Então, vou colocar aqui assim. Então, calorias, vamos lá, calorias por grau Celsius. Seria a nossa unidade de medida. Aqui, dá para entender mais ou menos que está escrito medida ali. Se eu tirar o zoom, não é perceptível, mas tudo bem. Então, a alternativa, a segunda e a terceira opção já sabemos que são corretas. E a terceira, se a capacidade térmica de um corpo for 30 calorias por grau Celsius e sua massa corresponder a 2 kg, o calor específico desse material será 0,015 calorias grau Celsius. Vamos fazer esse cálculo então. Ele falou para nós que a capacidade térmica, que seria o nosso C maiúsculo aqui em cima, aqui nessa região, aqui, capacidade térmica, fosse 30. Então, vamos substituir aqui embaixo, substituir em azul para darmos uma diferenciada do restante das minhas anotações. Vamos colocar aqui, então, 30. Momento. A caneta está falhando um pouco. Quase. Estou sentindo, agora vai. 30. Aí, 30 é igual a... corresponde a uma massa de 2 kg e a um calor de 0,015. Vamos colocar então aqui 0,015 vezes 2. Realmente, 2 vezes 0,015 vai dar 30? Não. Então, isso está errado. E, por fim, a capacidade térmica é inversamente proporcional à massa de uma substância. Essa ideia de proporcionalidade, vou reescrever esta fórmula aqui embaixo para eu explicar para vocês o que seria essa ideia de proporcionalidade. Temos aqui capacidade térmica
e ela é igual a calor específico vezes a massa. Sempre que nós temos uma multiplicação aqui, sempre que os termos estão, de certa forma, numa mesma linha, aqui assim, nessa mesma linha, podemos dizer que eles são todos diretamente proporcionais. Se eu aumento este daqui irá aumentar. E, de igual forma, se eu aumentar este termo, este outro também irá aumentar. Então, logo, todos esses são diretamente proporcional. E quando eles não são diretamente? Quando eles não são diretamente, eles são inversamente. O que seria então inversamente? Inversamente é a ocorrência que temos aqui em cima. Vou reescrever aqui embaixo, onde C é igual a... Pronto. E um T maiúsculo. Vamos pensar aqui. Estes estão na mesma linha, então são diretamente. Mas esses aqui, está vendo que eles não estão na mesma linha? Que um está fazendo uma relação aqui de divisão ou algo do gênero. Então, esses são inversamente. Opa, eu marquei 2 i's. Inversa. E o que ele diz para nós no enunciado é que a capacidade térmica é inversamente a massa. Quando olhamos aqui, capacidade térmica e massa, elas são o quê? Diretamente e não inversamente.